E aí, pessoal, beleza? Aulinha de ângulos aí hoje, nós vamos aprender a definir o que é um ângulo e vamos aprender algumas características, algumas propriedades relacionadas a ângulo, tudo bem? Então, vamos começar com a definição. O que é um ângulo? Ângulo é a união de duas semirretas com a mesma origem. O que isso significa? Então, significa que eu tenho um ponto aqui, e esse ponto eu vou traçar uma semirreta, que é essa setinha aqui, né? E outra semirreta aqui, ó. Essa aqui eu chamei de A e essa aqui eu chamei de B, tudo bem? Então, o encontro dessas duas semirretas é o que a gente chama de ângulo, tudo bem? E aí, a origem da nossa semirreta, a gente também chama de vértice do ângulo. Então, a gente pode chamar esse ponto aqui, ó, de vértice. Tudo bem? E aqui é o nosso lado. Então, esse aqui é um lado. E aqui também é um outro lado. Tudo bem? Geralmente, a gente representa o ângulo com uma letra. E uma letra grega. Por exemplo, um alfa, um beta. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o ângulo alfa. Tudo bem? Tá? Mas pode ser uma letra também do nosso alfabeto. A, B, C, tanto faz. Beleza? E agora vamos pensar na notação. O que seria a nossa notação? A notação é a maneira que você representa o ângulo, como que você se refere a um determinado ângulo. Então, esse ângulo que a gente representou aqui, a gente pode falar que é o ângulo A, O, com o chapéuzinho aqui, né? B. Então, isso aqui deixa claro que o O forma o nosso vértice com os lados AO e BO. Então, o ângulo AOB. E a gente também tem uma outra maneira, que é o ângulo O, com o chapéuzinho em cima dele. Tudo bem? Então, o ângulo O, você está se referindo à letra que está dando nome ao vértice. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a definição do ângulo. E aqui a gente tem a representação geométrica desse ângulo. Beleza? Então, lembrando aí, sempre o vértice tem que fazer referência com o ângulo que você está se referindo. Beleza? Bom, e aí a gente tem um ponto muito importante, uma definição, o que é uma bissetriz de um ângulo. Então, bissetriz, então vamos supor que eu tenho o ângulo AOC, então aqui é o ângulo AOC, então AOC, o vértice O, e aí eu tenho essas duas semirretas formando o ângulo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma outra semirreta, que eu pontuei aqui com B, né? Então uma outra semirreta, só que essa semirreta ela não está em qualquer lugar aqui. Ela está exatamente no meio dos outros dois lados, das outras duas semirretas, tá? Então se está exatamente no meio, então o que essa bissetriz faz? Ela divide o ângulo em duas partes iguais. Então, tá vendo esse lado aqui verde? Então, eu vou chamar ele de alfa. E esse outro lado aqui, eu também vou chamar ele de alfa. Por quê? Porque ele dividiu em duas partes iguais. Ou seja, todo o ângulo vale 2 alfa. Enquanto que a bissetriz dividiu em duas partes, cada uma valendo alfa. Então, por exemplo, eu tenho um ângulo aqui. Vamos supor que esse ângulo é de 60 graus. Tudo bem? Então, esse ângulo sendo de 60 graus, o que eu vou fazer? Eu vou traçar a bissetriz dele. Então, quando eu traço a bissetriz, eu traço aquela semi-reta que divide em duas partes iguais. Nesse caso, então, eu vou ter uma parte valendo 30 e a outra também valendo 30. Tudo bem? Um outro exemplo aqui, ó. Eu te dou um ângulo. Aí eu falo que ele tem uma bissetriz aqui, ó. Então, esse aqui é a nossa bissetriz. E aí, eu falo que esse tamanho aqui vale 20 graus. Eu quero saber qual é a medida do ângulo AOB.
Tudo bem? Então, olha só, eu tenho o ângulo AOB, aqui é a bissetriz desse ângulo, e esse tamanho vale 20. E eu quero saber qual é o tamanho, qual que é a medida do ângulo AOB. Beleza? Você consegue aí? Já identificou aí? Então, vamos lá. Se essa aqui é a bissetriz, divide em duas partes iguais. Se aqui é 20, então aqui também tem que ser 20. Ou seja, o nosso ângulo AOB tem que valer 40. Tudo bem? Então, só dois exemplos aí da aplicação da ideia de bissetriz. Beleza? Bom, agora a gente vai para a classificação dos ângulos. Então, a gente pode classificar os ângulos de várias formas. Vamos começar aqui com medida. Então, pela medida, a gente tem o ângulo agudo. O que significa um ângulo agudo? É aquele ângulo que está entre 0 e 90. Então, resumindo, a gente pode pensar que é um ângulo menor do que 90 graus. Tudo bem? Então, olha só. Aqui, um exemplo, o ângulo de 40 graus. Tudo bem? Então, um ângulo agudo menor do que 90 graus. O ângulo reto, né? O ângulo reto, ele vai ser o quê? Aquele ângulo que tem uma medida exatamente igual a 90 graus, tá? Então, a gente chama ele de ângulo reto. E aí, o ângulo reto é tão especial que a gente dá uma nomenclatura para ele, um símbolo para ele, né? Melhor dizendo. Então, toda vez que você vê esse quadradinho aqui, ó, isso indica que é um ângulo de 90 graus. Por mais que a linha esteja torta, igual eu fiz aqui, representa que é um ângulo de 90 graus. Tudo bem? O ângulo obtuso é aquele ângulo que é maior do que 90 e menor do que os 180. Então, de uma maneira resumida, a gente costuma falar que é um ângulo maior do que 90 graus, tá? Mas a definição correta é aquele ângulo que está entre 90 e 180. Então, um exemplo aqui que a gente tem, o ângulo de 145 graus. Tudo bem? Aí agora, você pode estar se perguntando aí, pô, mas não vai ser difícil eu confundir, não? Vai ser fácil confundir obtuso com agudo? Quem que é maior, quem que é menor do que 90? Aí tem um macete, olha só. O ângulo do 90, você vai pensar menor do que 90 e maior do que 90, tudo bem? Aí o que você vai olhar? Para a palavra agudo e obtuso. Qual palavra que é maior? Obtuso ou agudo? Olha só, agudo, 5 letras, enquanto que o obtuso, 6 letras. Então, se eu tenho maior quantidade de letras, é maior do que 90. Então, é só um macetezinho aí para a gente não confundir. O agudo sendo menor do que 90 e o obtuso maior do que 90. Beleza? Bom, aí agora a gente tem o ângulo raso. O ângulo raso é aquele ângulo que forma 180 graus. Então, é uma linha reta, basicamente. Você tem um ponto aqui, ó. Só que esse ponto aqui está ali só para marcar o vértice. Mas é uma linha reta. Tudo bem? Então, esse é o nosso ângulo raso. E o ângulo de uma volta, então é quando você começa em um ponto, dá a volta completa e volta. E aí, quando a gente tem esse ângulo de volta, é 360 graus. Tudo bem? Bom, agora a gente pode classificar a relação entre dois ângulos. Então, primeiro, quanto à medida. Então, olha só, ângulos complementares. Observe esses dois ângulos, o ângulo alfa e o ângulo beta. Então, somando os dois, eu tenho esse ângulo todo. Então, esse ângulo, ele lembra que ângulo que a gente acabou de ver ali em cima? Se você pensou o ângulo reto, está correto, que é aquele ângulo de 90 graus. Ou seja, ângulos complementares são ângulos que somados têm que dar 90 graus. Tudo bem? E os ângulos suplementares? Então, observe o seguinte, eu tenho o ângulo alfa e o ângulo beta aqui, ó. Então, juntando os dois, que ângulo que parece com o que a gente viu ali para trás? Se você pensou o ângulo raso, tá certo, que é aquele ângulo de 180, né? Então, nossos ângulos suplementares somados tem que dar 180 graus. Beleza? E por último, os ângulos replementares. O que são ângulos replementares? Olha só, se você junta esse ângulo aqui, o ângulo alfa, e junta o ângulo beta aqui, juntando os dois, o que a gente tem? 360 graus, que é o ângulo de uma volta. Então, somando os ângulos replementares, eles têm que dar 360 graus. Tudo bem? Então, só recapitulando.
complementares soma 90 graus, suplementares soma 180 graus e replementares soma 360 graus. Tudo bem? Agora a gente vai classificar esses ângulos quanto à posição deles, a posição que eles ocupam. Então a gente tem os ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? São ângulos que compartilham o mesmo lado, tá? E aí a gente tem dois tipos. Então, primeiro aqui, ó, vamos pensar o ângulo AOC. O ângulo AOC é esse ângulo aqui, ó. Então vamos pensar aqui, ângulo AOC. E o outro ângulo COB. Tudo bem? Então esses dois ângulos, um está daqui até aqui e o outro daqui até aqui. Eles estão compartilhando o mesmo lado. Qual lado que eles estão compartilhando? O lado C. Tudo bem? Então se eles compartilham o mesmo lado, eles são o quê? Consecutivos. Agora olha aqui no canto. Esse aqui, ó. Eu vou pegar esse ângulo todo. Esse ângulo, então, vai ser o nosso ângulo o quê? AOC. Tudo bem? C não, desculpa. B. E esse ângulo aqui é o nosso ângulo COB. Observe o seguinte, o ângulo AOB e o ângulo COB compartilham também um lado, só que dessa vez o lado é o B. Então olha a diferença de um para o outro. Aqui eu estou compartilhando o lado que está no meio e aqui eu estou compartilhando o lado que está na lateral, na parte de fora. Tá? Então, os dois são consecutivos. Tá? Por quê? Porque eles compartilham o mesmo lado. Só que esse cara aqui, eles recebem nomes diferentes. Além deles serem consecutivos, eles são adjacentes. Tudo bem? E aí você pergunta, pô, como que eu identifico se vão ser adjacentes ou não? Então, para verificar se é consecutivo, é só olhar se compartilha o mesmo lado. Agora, se é consecutivo e adjacente, o que eu vou observar? Se esses ângulos não possuem a mesma pontos que compartilham. Então, olha só, o ângulo AOC, ele vem daqui para cá, termina aqui e aí começa o C. Agora, olha só, o AOB, ele vem, preenche isso aqui tudo. Então, se a gente pegar aqui e colorir aqui, ó, ele preenche isso aqui tudo. Enquanto que o COB preenche essa parte aqui, ó. Tá vendo? Então, nesse cantinho aqui, ó, esse pedacinho, ele não faz parte tanto do AOB quanto do COB. Então, se tem uma região que é comum para os dois, ele não vai ser adjacente. Tudo bem? Então, a gente pode pensar que adjacente é um do lado do outro. Quando eu tenho um ângulo do lado do outro, aí ele vai ser adjacente. Tudo bem, pessoal? E aí, ângulos opostos pelo vértice. Então, o que são ângulos opostos pelo vértice? Então, se eu pegar aqui, ó, essa semirreta e vir aqui, ó, eu formo o ângulo beta. E se eu pegar essa semirreta e vir até aqui, eu formo o ângulo alfa, beleza? E aqui eu tenho o nosso vértice que a gente chama de O, beleza? Agora, tá vendo esse lado aqui? Ele é oposto ao outro lado. Então, vamos colocar aqui um pontinho aqui, ó. Ponto A, um ponto B, um ponto C e um ponto D. Então, olha só, o ângulo AOB e o ângulo COD. Então, eles são opostos pelo vértice. Por quê? Porque eles compartilham a mesma origem e os lados, um é oposto ao outro. Ou seja, o lado D oposto ao lado A e o lado C oposto ao lado B. Qual que é a principal característica desses dois ângulos aí? Que um é igual ao outro. Então, alfa é igual a beta. Tudo bem? Então, a gente costuma chamar esses dois ângulos aí de OPV. Ângulos opostos pelo vértice. Beleza?
Bom, e aí a gente chega no final da aula com a análise de duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, aqui eu tenho a figura representada do que eu acabei de falar. Então, eu tenho que R é paralela a S. Então, esse símbolo significa que a reta é paralela. Tudo bem? Então, R paralela a S e o T, que é a nossa reta transversal, que é aquela reta que corta as outras duas. Tudo bem? Então, a gente tem um conjunto de ângulos formados aí. Então, o ângulo ABCD é FGH. Tudo bem? Os ângulos coloridos aí da mesma cor, a gente vai ver que eles têm as propriedades de serem iguais, tá? Só que aí, a partir de agora, a gente vai ver os nomes que a gente dá para esses ângulos aqui, de acordo com a posição deles. Tudo bem? Então, a gente vai pegar primeiro os ângulos correspondentes. O que significa correspondente? Imagine essa região e imagine essa região. Você está comparando a de cima com a de baixo. Quando você compara a de cima com a de baixo, a gente vai ter o quê? Ângulos que ocupam a mesma posição. Então, olha só, por exemplo, o ângulo A aqui. O ângulo A ele está para cima, à esquerda. Olha só nessa aqui. O ângulo E também está para cima e para a esquerda. Ou seja, eles ocupam a mesma posição. Se eles ocupam a mesma posição, eles têm uma característica. Eles são iguais. Então, se você observar aqui, ó, a abertura do A é igual à abertura do E. Então, ângulos correspondentes, eles são o quê? Congruentes. O que significa ângulos congruentes? Que têm a mesma medida. Tudo bem? Então, ângulos correspondentes têm a mesma medida. Então, a gente pode falar que o A tem o seu correspondente E, o B tem seu correspondente o F, o C. Quem que vai ser o correspondente do C? Isso aí, o G. O D. Quem que vai ser o correspondente do D? O H. Tudo bem? Então, todos esses ângulos possuem a mesma medida 2:2. Tudo bem? Ângulos colaterais. Então, se a gente pensar aqui nessa palavra, ângulos colaterais, co vem de mesmo, igual, laterais, lateral, ou seja, mesma lateral. Tudo bem? Aí a gente tem duas classes, colaterais internos e colaterais externos, tá? E aí a principal característica desses ângulos colaterais, olha só, vamos pegar aqui, por exemplo, nos internos. A gente tem o ângulo C colateral com o ângulo F. Por que eles são colaterais? Porque eles estão do mesmo lado da reta transversal. Então, olha só, os dois para o lado direito, então o F e o C do lado direito. E aí, por que eles são internos? Porque eles estão dentro das duas retas paralelas. Então, eles estão aqui no meio. Tudo bem? Agora, olha só, vamos pegar aqui do mesmo lado direito o ângulo B e o ângulo G. Ou seja, eles estão do mesmo lado da reta transversal, lado direito. Só que eles são externos, porque eles estão para fora das duas retas paralelas. Tudo bem? Então, colaterais externos. Agora, se você observar o seguinte, olha só essa abertura e essa abertura aqui, ó. Tudo bem? Vocês aprenderam que o F é o correspondente do B aqui, ó. Se o F é o correspondente do B, essa abertura é igual a essa abertura aqui. Tudo bem? Então, eu posso falar que esse tamanho aqui é o F. Aí, se você observar o F junto com o C, que ângulo que está formando aqui? Ó? 180 graus. Tudo bem? Ou seja, dois ângulos que somados dá 180 graus, a gente chama de ângulos suplementares. Então, todos os ângulos colaterais, eles são o quê? Suplementares. Tudo bem? Ângulos suplementares, que somados tem que dar 180 graus. Então, olha só, se eu pegar o D com o E, colateral interno, somados tem que dar 180. O C com F, colateral interno, somados tem que dar 180. O A
com o H, colateral externo, somados tem que dar 180, e o B com G, colateral externo, tem que somar 180 também. Tudo bem, pessoal? Agora, ângulos alternos. O que significa alterno? Que troca, tudo bem? Então, olha só, a gente tem dois também, alternos internos e alternos externos. Então, o que significa? Esse alternar é trocar de lado. Então, olha só, pega o C aqui, pula para o outro lado, você tem o E. Então, trocando de lado aqui, você tem os alternos. Quando ele está dentro das duas retas paralelas, no meio delas, então são os alternos internos. Então, C e E, o D e o F. E aí a gente também tem os alternos externos. O que são os alternos externos? São aqueles que pulam de lado, mas que estão do lado de fora das duas retas paralelas. Então, olha só, o A está do lado esquerdo, pula, o G está do lado direito. E aí, eles estão do lado de fora das retas paralelas, ou seja, externos. Tudo bem? E aí tem a característica principal aqui deles, que é o quê? Olha só essa abertura do C aqui. Tá vendo esse tamanho aqui? Agora olha o E. Essa abertura não são iguais? Então eles são congruentes. Tudo bem, pessoal? Então os ângulos alternos aí, internos e externos, eles são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Beleza? E por último, para fechar nossa aulinha aí, uma coisa importante aqui, ó. Tá vendo que eu tenho, por exemplo, essa reta R e essa reta S. Elas são paralelas? Não, né? Então elas não são paralelas, tá vendo? Que elas têm uma abertura aqui diferente da abertura aqui. Então isso indica que elas não são paralelas, tá? E aí o que acontece? Os nomes dos ângulos continuam os mesmos. Então, por exemplo, o ângulo 1 aqui, ó, é o correspondente do 5, o 4 é o correspondente do 8, o 4 com o 6 é alterno interno e por aí vai. Só que você tem que tomar cuidado que aqui não tem aquelas propriedades que a gente viu em retas paralelas. Aquelas propriedades só valem quando as duas retas R e S são paralelas. Se elas não forem paralelas, os nomes continuam os mesmos, mas as características não. Então eu não posso afirmar se um é igual ao outro ou se somar dos dois tem que dar 180. Tudo bem? Então por hoje é só, pessoal. Vamos colocar em prática isso aí agora na lista de exercícios que eu separei para vocês. Até a próxima!